Dentre os exemplos de especiação alopátrica com isolamento geográfico por dispersão, a gente tem um exemplo das drosófilas do Havaí, tá? Todas elas se especiaram através do processo dispersivo. Elas estavam na ilha maior, migraram para as ilhas menores e vieram também de um ambiente maior ainda, que era o continente, ok? Muitas espécies são endêmicas, ou seja, elas só ocorrem cada uma nessa ilha, ou seja, migrou e ali aconteceram acúmulo de diferenças e cada ilha tem uma espécie específica. Bem, dentro da especiação alopátrica, a gente também tem o caso da vicariância. Então, olhem aqui o exemplo do Istmo do Panamá, né, que se formou há 3 milhões de anos e tinha uma população de camarão ali, o Alfeus, ok? Existem 7 pares de morfoespécies e 7 pares de espécies filogenéticas. E, na realidade, o que aconteceu? A formação do Istmo do Panamá propiciou o isolamento geográfico, porque antes era uma coisa só, o Pacífico e o Atlântico. Quando se formou o Istmo, isolou, e aí populações desse lado se diferenciaram das populações do outro lado. Mas existe também o caso de especiação simpátrica, que o nome já diz, simpatria, a mesma pátria, né? E os casos mais comuns de especiação simpátrica são os casos de especiação quântica ou especiação cromossômica, tá bom? E aí a gente não precisa absolutamente de isolamento físico. Alguns autores são completamente adversos à ideia de especiação com simpatria, tá? Poucos autores têm alguns modelos que são convincentes a respeito de simpatria e que não envolvem uma alteração drástica no número de cromossomos para conseguir fazer com que o isolamento genético aconteça. Mas vamos ver como é que isso acontece agora, então. Primeira coisa, na especiação simpátrica não tem isolamento físico. O que vai acontecer é a mudança do número de cromossomos, que a gente chama de poliploidia, lembram disso? Então, ao invés de ser 2N, o indivíduo vai ser 3N, 4N, 5N, 6N. E, porque o número de cromossomos é diferente, o que acontece? Na hora de formar os gametas com quantidades diferentes de cromossomos, eles formam indivíduos com quantidades distintas de cromossomos que na hora de formar novos gametas, na meiose, os cromossomos não conseguem parear corretamente e por isso os indivíduos são estéreis, tá ok? Então, os filhos das populações poliploides que tentam cruzar com as populações diploides ancestrais, eles normalmente não são férteis, porque a mistura de 2N com 4N dá 3N, e 3N não produz gametas viáveis, porque como é que eu vou fazer? Em 2N vai um para cada lado, e em 3N vai como? Vai 2 para um lado e 1 para o outro, depois vai 1 para um lado e 2 para o outro, e assim a gente tem uma combinação de número de cromossomos de diferentes tipos completamente alocada, e isso não funciona, tá? Alguma controvérsia acontece porque dizem que é possível que as diferenças no cariótipo, ou seja, no número de cromossomos, tenha surgido após a diferença entre as espécies e o mecanismo de isolamento teria sido por outros fatores. Mas existem casos que já estão documentados e que são devidos sim à poliploidia. Então, quer dizer, embora essa controvérsia pudesse ser produzida para alguns animais que têm reprodução sexuada, né, em que o isolamento ia ser mais complicado, para algumas plantas isso já está bem comprovado que existe realmente esse tipo de especiação. Esse é um caso de um animal que tem reprodução assexuada e que também teve uma especiação simpátrica, tá? É uma rã arborícola que tem, na realidade, uma morfologia muito parecida, ele só se diferencia pelo cantar e pelo cariótipo, ok? Ou seja, tem cariótipos distintos. Então, em algumas, aqui ó, a população que está nessa área vermelha é tetraploide, a população oriental aqui, ela é diploide e essa daqui também é diploide. Então, o que aconteceu? Essas duas aqui são a mesma população, mas essa daqui já é uma espécie diferente porque ela ficou tetraploide. Um outro exemplo de especiação simpátrica, esse é um dos poucos exemplos que eu conheço de especiação simpátrica bem aceito hoje, é o que aconteceu com a Ragoletes pulmonella. A Ragoletes é uma mosca de fruta
que inicialmente habitava as maçãs, então estava nas macieiras. A mosca colocava ovos nos frutos, certo? Daí se percebeu que a Ragoletes também poderia colonizar frutos de crétagos, tá? Crétagos, eles chamam de amora, mas não tem nada a ver com amora. É uma maçã pequenininha que existe na América do Norte, ok? E que, na realidade, o que aconteceu? A Ragoletes, que conseguia habitar os frutos de maçã e que agora também conseguiu habitar os frutos de crétagos, começou a ter preferência, cada uma, por um tipo específico de fruto. E por mais que se diga que é uma especiação simpátrica, porque eu posso ter no mesmo habitat macieiras e crétagos, né, elas estão em árvores distintas, vocês estão percebendo? Então existiu um isolamento de habitat. E isso já foi comprovado, que promoveu então espécies distintas de Ragoletes. Uma específica para a macieira e uma específica do crétagos. O que acontece agora se as espécies que acabaram de divergir entrarem em contato novamente e tiverem a oportunidade de se intercruzar? É o que a gente chama de contato secundário, né? O que vai acontecer é o que a gente chama de hibridação, tá? Que é muito comum em plantas, ok? O que vai acontecer? Cruza e produz um híbrido, né? E esse híbrido depende do curso da especiação, como é que ele vai ficar, né? Ou os híbridos vão cruzar com os parentais, e aí o que vai acontecer é que vai remisturar, ok? Ou eles não cruzam, terão novas características e divergem dos parentais e só vão cruzar entre eles, ok? O contato secundário, ele exige mecanismos de reforço de isolamento. Então, se duas espécies já divergiram suficientemente, então a prole deve ter uma aptidão reduzida, tá? Então, mesmo que eu produza um híbrido, normalmente esse híbrido, ele não é tão viável quanto o indivíduo não híbrido, né? Isso fornece um reforço para o processo de especiação, porque esse indivíduo híbrido, muito provavelmente, como ele é muito diferente dos outros, ou ele não vai ter um reconhecimento na hora da corte, né? Ou ele vai ter um número menor de gametas e assim por diante, então ele não vai ter um sucesso reprodutivo igual aos não híbridos, e isso reforça o mecanismo de especiação, tá? Zonas híbridas acontecem com várias espécies. Aqui no caso da gralha preta de capuz, né, na Europa, o que a gente percebe é que no leste existe uma coisa, no oeste existe outra e existe uma zona de hibridação. Então essas espécies, nesse cinturão aqui, elas ainda hibridizam, tá? Mas elas hibridizam e... Por quê? Porque o tempo de especiação entre essas duas, né, não foi muito longo, transcorreu há pouco tempo. Então, o que vai acontecer? Ainda se produz um híbrido. Daqui a pouco, os mecanismos de reforço vão fazer com que esse híbrido não tenha tanto sucesso e ele deve desaparecer e a gente vai formar duas espécies boas, tá? A gralha preta de capuz e a galha preta. Um outro caso de contato secundário aconteceu com felosas, né, que são aves que ocorrem ali na Rússia, na Sibéria, na Índia, na Birmânia e na China, né? E o que acontece? Se percebe, a gente consegue identificar diferentes frequências de canto para cada uma dessas populações. Ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a A é essa amarelinha, daí vai migrando aqui, formou B, C, D e E, que olhem, o padrão de canto é bem diferente do padrão da A e de todas as outras, e assim como é diferente do H. Então, olhem só. Aqui houve migração tanto para esse lado quanto para esse. E agora, na zona de contato, onde existe ainda a hibridação, onde poderia, desculpem, existir a hibridação, o que ocorre é que como o contato aqui com os pássaros tem um cantar tão distinto, eles não se reconhecem mais como parceiros reprodutivos. E aí a hibridação não acontece, tá? Então, esse tipo de situação mostra que, embora eu ainda possa ter cruzamento de A com B, de A com F, de A com G, o E e o H não cruzam mais. Então, já aconteceu um isolamento, certo? Ao longo do tempo, eu espero que esses mecanismos se aprimorem e cada uma desses morfos se transforme numa espécie, ok? Ou não, ou volte a misturar, certo? A gente não consegue prever o rumo da evolução. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho de isolamento reprodutivo, tá?
Quais são os mecanismos que impedem a reprodução? Eu tenho mecanismos que são pré-zigóticos, que como o nome já diz, eles acontecem antes do zigoto se formar. E eu tenho mecanismos pós-zigóticos, formam depois do zigoto se formar. Os mecanismos pré-zigóticos, eles são os mais interessantes, porque eles levam ao menor gasto de energia. Não chega a formar um indivíduo para ele ser inútil, para ele não conseguir se reproduzir, certo? E se considera, portanto, que os mecanismos pós-zigóticos são mecanismos de reforço, certo? Quais são esses mecanismos? Primeiro, eu tenho parceiros que não se encontram, e daí eu tenho isolamento sazonal ou isolamento de habitat, tá? Depois, eu posso ter parceiros que se encontram, mas não copulam, e daí eu tenho o isolamento etológico, ou seja, o comportamento não permite que eles copulem mais. Depois, eu tenho que a cópula é tentada, mas não existe transferência de espermatozoide, ou seja, por mais que eles tentem copular, não existe cópula, porque o isolamento é mecânico. Depois, eu tenho a cópula, tenho a transferência de espermatozoides, mas não existe fecundação, o ovo não é fertilizado, porque eu tenho mortalidade gamética, ok? Todos esses mecanismos são pré-zigóticos. Agora, se tudo isso acontece, né, se conseguiu encontrar, conseguiu copular, conseguiu fazer transferência e ainda assim houve a fertilização do ovo, eu preciso então de mecanismos pós-zigóticos, certo? Quais são esses mecanismos pós-zigóticos? O ovo é fertilizado, mas o ovo morre. Daí eu tenho mortalidade zigótica. Depois, eu posso ter que o zigoto produz uma F1 de híbridos com viabilidade reduzida. Ou seja, os híbridos têm uma pouca viabilidade. Eles não sobrevivem muito bem. Ainda posso ter que os híbridos da F1, né, da primeira geração, são viáveis, mas são estéreis, tá? Ou ainda produzem prole, mas é uma prole deficiente, com uma esterilidade desse híbrido. Então, quer dizer, se não é estéril na primeira geração, é estéril na segunda geração de híbridos, certo? Todos esses mecanismos que eu acabei de falar são mecanismos pós-zigóticos, ok?